Tem lugares que simplesmente desaparecem, não aos poucos, não em milhares de anos. Eu tô falando de cidades inteiras que somem como se alguém tivesse apagado do mapa. E uma das histórias mais estranhas é justamente essa, a de uma cidade que teria sido engolida pelo deserto. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu pensei a mesma coisa que qualquer pessoa pensaria. Isso parece lenda, parece aquelas histórias exageradas que vão ficando maiores com o tempo. Só que aí eu comecei a olhar melhor e percebi que a história não era tão simples assim. Porque não estamos falando só de uma cidade abandonada. A ideia aqui é outra. É a de um lugar que teria sido importante, conhecido, movimentado e depois simplesmente desaparecido no meio da areia. Como se o deserto tivesse fechado a boca em cima dele e pronto. Acabou. E o mais curioso é que esse tipo de história existe em várias partes do mundo. Mas quando a gente fala de cidade perdida no deserto, sempre aparece aquela mistura de mito com pista real. E é isso que prende. Porque no fundo, a pergunta é muito simples. Será que isso aconteceu mesmo? A primeira coisa que faz essa história parecer possível é o próprio deserto. O deserto não é só areia parada. Ele muda, ele avança. Ele cobre estrada, cobre ruína, cobre construção inteira. O vento mexe em tudo. Então a ideia de uma cidade desaparecer ali não é absurda. O ambiente já ajuda a criar esse cenário quase inacreditável. Só que uma coisa é um pedaço de ruína ficar escondido. Outra coisa é uma cidade inteira sumir e virar quase lenda. Aí a conversa muda. Tem relatos antigos, histórias passadas de geração em geração, menções a lugares ricos, rotas de comércio, regiões que eram importantes e depois deixaram de aparecer com a mesma força. E quando isso acontece, a imaginação entra com tudo, porque onde falta registro claro, sobra teoria. E é aqui que a maioria se perde. Muita gente pega esse tipo de história e já vai direto para a ideia mais exagerada possível. Cidade amaldiçoada, povo evaporado, alguma força misteriosa. Só que, sendo bem sincero, quase sempre a resposta mais forte não é a mais doida. É a que junta ambiente, tempo e abandono. Pensa comigo, uma cidade no deserto depende de rota, água, comércio e movimento. Se uma dessas coisas quebra, tudo começa a cair. Se a água some, complica. Se a rota comercial muda, o dinheiro some. Se uma guerra passa por ali, o povo sai. E se depois disso o deserto começa a avançar, o lugar vai sendo coberto aos poucos até virar ruína escondida. Depois de um tempo, o que sobra não é a cidade, é a história da cidade. E isso, pra mim, é o ponto mais interessante. Porque a areia não precisa engolir uma cidade em uma noite para que a sensação seja essa. Basta a cidade perder a função, ser abandonada, ficar exposta ao tempo e desaparecer da memória comum. No fim, a lenda nasce exatamente aí. Só que também tem o outro lado. Em alguns casos, arqueólogos realmente encontraram cidades, templos, fortalezas e estruturas que ficaram soterradas por muito tempo. Então o que parecia história inventada acabou virando pista real. E isso é o que deixa tudo ainda melhor, porque prova que o deserto esconde mesmo coisa séria. E aí você começa a olhar essa história com outros olhos, porque já não é mais só uma cidade sumiu. É quantas cidades podem ter sumido e a gente nem sabe? Quantos lugares importantes já foram cobertos, esquecidos, apagados até sobrar só um nome perdido em algum relato antigo? Agora, claro, tem muita teoria ruim no meio. Tem gente que pega qualquer ruína e já quer transformar em cidade lendária. Tem gente que vê uma história antiga e força conexão onde talvez não exista. Isso acontece muito. E é por isso que esse assunto é bom para vídeo longo, porque ele deixa a gente investigar sem cair no exagero. A parte mais forte, pra mim, é quando a gente entende que o desaparecimento não precisa ser instantâneo para ser assustador. Imagina uma cidade que um dia foi viva, gente circulando, comércio acontecendo, construções de pé, crianças correndo, rotina normal. Aí o tempo passa, o clima muda, a rota muda, o povo vai embora, o vento vem, a areia avança. Anos depois, ninguém mais mora ali. Séculos depois, ninguém sabe exatamente onde ficava. E pronto, a cidade que existia virou quase invenção. É muito estranho pensar nisso porque a gente vive com a sensação de que cidade é permanente, de que uma vez construída, ela fica ali. Mas não é assim. Se até cidade moderna pode entrar em decadência, imagina no meio do deserto, dependendo de equilíbrio delicado para continuar viva. E tem outro detalhe que pouca gente pensa. Uma cidade perdida atrai a imaginação porque ela parece um segredo. Quando você fala cidade no deserto, a cabeça já cria imagem na hora. Ruínas cobertas, muros enterrados, portas bloqueadas pela areia, um lugar inteiro parado no tempo. Isso é muito forte visualmente. E quanto mais visual uma história é, mais ela cresce. Pra mim, a explicação mais forte não é nem a mais mágica, nem a mais fria. É a mistura das duas coisas certas. A cidade existiu, ficou vulnerável, foi abandonada e o deserto terminou o trabalho. O resultado é exatamente o que parece lenda, mas nasce de uma lógica real. Só que ainda sobra uma coisa muito boa nessa história, a dúvida. Porque em alguns casos a gente até encontra ruína, pista, fragmento, mas nunca encontra a resposta completa. E essa parte incompleta é o que faz o assunto continuar vivo. Se estivesse tudo resolvido, ninguém voltava para essa história. O que mantém isso aceso é justamente
justamente a sensação de que ainda tem alguma coisa enterrada. E eu acho isso fascinante, porque é uma lembrança de que o mundo antigo não desapareceu de verdade, ele só ficou escondido, às vezes por pedra, às vezes por terra, às vezes por areia, e em alguns casos, só esperando alguém olhar para o lugar certo. No fim, a cidade que a areia engoliu talvez não seja só uma cidade, talvez seja um monte de lugares esquecidos que o tempo foi apagando até virar mito. E talvez seja exatamente por isso que essa história é tão forte, porque ela parece impossível, mas quando você junta tudo, ela faz sentido demais. E a parte mais estranha é essa: a gente olha pro deserto e vê vazio, mas talvez o vazio só esteja escondendo alguma coisa. Se você curte esse tipo de mistério que parece lenda, mas pode ser muito mais real do que parece, se inscreve no canal e deixa o like. E me fala aqui embaixo, você acha que essa cidade foi só abandonada aos poucos ou realmente existiu um lugar que a areia apagou quase por completo?